Olá, pessoas, bem-vindos de volta. Bom, se você não conhece ainda, esse é o meu podcast. Eu gosto muito de conversar, de trocar, gosto de gente. E depois que me tornei mãe de Estela, que é a estrela da minha vida, eu comecei a estudar muito sobre parentalidade. Então, hoje eu sou educadora parental, especialista em educação, desenvolvimento infantil e neurociências. Então, sejam bem-vindos. Hoje eu tô com duas mamães muito especiais. Eu vou pedir que as duas se apresentem. Nani, se apresente, por favor. Gente, meu nome é Sanani. Como o Lai falou, sou mãe, tenho dois menininhos. Menininhos, diga-se, né? Porque um tem 14 anos, já é adolescente, mas o outro é pequenininho, sim, ainda tem 2 anos e 11 meses, vai fazer 3 já já. Sou digital influencer, meu arroba é Sanani Dória, pra quem quiser seguir lá e acompanhar a rotina. Posto muita coisa, inclusive eles dois, que são a coisa mais linda do mundo. Também são minha vida. Agora, Mari, por favor. Oi, eu sou Mari. Então, sou cerimonialista e antes de qualquer coisa, eu sou mãe de Luke e Maia. Eu tenho um rapaz de 14 anos com 1,70 m e uma bebê de 2 anos e meio, que é uma fofúcia, que veio para me ensinar um monte de coisa. Eu sou cerimonialista há 18 anos, né? Então, a vida que Luca conhece é de uma mãe que trabalha fora durante a semana e nos fins de semana. E Maia tá fazendo a mesma coisa. Uhum. Já pede para ver as noivas e o meu trabalho é esse. Acompanhar, né? Já pede para acompanhar. Mas assim, a prioridade da vida é ser mãe deles mesmo. Sim, Não sempre, tem né? jeito. Sempre. É. Bom, eu acho que vocês já puderam sentir sobre o que é o tema, né? Nós vamos conversar sobre maternidade em diferentes fases da vida, que foi a experiência que as meninas viveram. Mas poderíamos conversar sobre várias outras coisas, Muita né? coisa. Essas duas são mães super trabalhadoras, cheias de garra, não param. Inclusive, vocês têm também essa característica em comum. Estão se Sim. conhecendo pessoalmente hoje, eu acho, né? É. Mas observe essa característica em vocês duas, admiro muito as duas. Obrigada. Mas hoje vamos focar na maternidade em diferentes fases da vida. Sim. Então, vou começar com você, Nani. Me fale como foi, primeiro, a experiência de Luca, ou de Luca De não, João Felipe, de João Felipe, e depois como foi a de Luca. E assim, o que é que você sentiu de mudança em você? Nessas Ai, meu suas duas Deus. versões Lá de em mãe. tudo, assim, né? Primeiro porque eu tive João Felipe muito nova. Então, independente da fase que foi, não foi quando eu tive ele com 30 e depois com o Luca com 42, digamos. Eu tive João Felipe com 16, né? Eu engravidei com 15 e tive ele com 16. Então, não tem como falar que foi a mesma coisa. Foi tudo muito diferente. A gravidez de João Felipe foi muito conturbada. Não fisicamente, mas por eu ser muito jovem, muito nova, eu estava estudando, ainda estava no segundo ano do colégio, do master. E assim, ainda morava com meus pais, então querendo ou não, ele nasceu em um quarto que não era para ele, em um quarto que era para um adolescente, porque eu era adolescente. Já na gravidez de Luca, eu quis aproveitar tudo que eu não pude aproveitar na gravidez de João Felipe. Então, assim, eu tava eufórica, eu queria. Inclusive, comprei coisas assim que não demais. Porque na época de João Felipe eu não tinha um real, né? Eu não trabalhava, só Não era estudava. você que comprava, Não não era era eu que você que comprava, eram escolhia. meus pais que compravam. Sim. Então, assim, eu quis aproveitar tudo. Eu comprei 20 kits de bênção, assim, absurdo, né? E Henrique, meu marido, hoje, a gente conversava, ele, pra que isso tudo? Eu disse, olha, deixa eu aproveitar a minha gravidez, não me pode, não, deixa eu gastar. Se eu puder gastar, eu vou gastar, porque eu quero aproveitar tudo que eu não Sim, porque aproveitei. no seu caso, é como você falou, como você era muito nova, era como se fosse uma criança Sim, gerando outra criança, né? Então exatamente. você não tinha a maturidade para e nem a possibilidade, porque as Aham. preocupações deviam ser tantas, né? A Do- preocupação era, na verdade, eu acho que, se você me perguntar hoje, eu já nem lembro tanto mais Sim, assim. que Né? Porque bom, tem, sim, que bom. que bom, porque foi muito traumático. E Sim, eu acredito também que essa parte que deu um apagão na minha mente foi justamente para me proteger de várias com coisas que aconteceram certeza. na época. Mas, realmente, graças a Deus, meus pais sempre tiveram condições de me ajudar e dar a João Felipe, que é meu mais velho, tudo que eu tive, que meus irmãos tiveram. Então, nunca deixou faltar nada. Mas eu sentia que não era eu que estava comprando, que não era eu que estava dando. Então, eu sentia falta disso. Mexia no meu ego, eu queria que era eu que estivesse pagando. É como se você não tivesse podendo incorporar aquele Ser papel de mãe, verdade de ser mãe, exatamente. né? Além disso, o papel mesmo,
tirando o financeiro, o papel mesmo eu não pude por muito tempo. Porque Estudando. assim, estudava, meus irmãos moravam comigo, óbvio, também, porque era todo mundo muito novo. Então, todo mundo meio que criava João Felipe, né? Até que um dia eu tive que bater o pé e falar, peraí, eu sei que tá todo mundo aqui em casa, todo mundo mora junto, mas quem é a mãe dele sou eu e quem manda nele sou eu. E isso requer coragem, né? Sim. Porque você era novo, então você precisou muito da ajuda Foi, deles antes. muito. O medo de eles falarem, na hora que você precisou, Exatamente. agitava. E agora você Há quer uma fazer grande do seu diferença, né? De falar, você pode me ajudar, mas eu preciso Respeitar impor a sua limite. posição de Exatamente. mãe, né? Então era avô, eram meus 2 irmãos e ainda tinham minhas cunhadas que viviam lá em casa também. Então acabava que eu me incomodava com muita coisa que acontecia, porque realmente todo mundo queria mandar naquela situação e na criação de João Felipe. Só que aí realmente eu tive que... Chegou um momento que já não estava dando mais pra mim, de falar, mãe... Eu botava João Felipe de castigo, minha mãe, não, é pra tirar, o bichinho tá chorando. Vó. Sim, coisa Né? de vó, Nada muito diferente, nada muito Mas acaba tirando surreal, nossa mas autoridade, né? tirava. Até que a gente teve uma discussão, assim, gigante e, graças a Deus, depois dessa discussão, ela entendeu tudo que eu tava falando. E ela, né, sentia pena, e até eu sinto quando meu marido briga. Então, assim, eu entendia, compreendia, mas eu precisava também colocar meu limite de situação ali. Então, era muito... O financeiro me pegava, porque eu não cuidava, não criava João Felipe dessa forma, e também a parte de criar mesmo, de educar. Mas aí, depois de um tempo, acho que quando eu só tinha 17 anos, isso foi acontecer. Então, foi quando João Felipe estava com 2 anos de idade. Então, E acaba que você ainda perde era muito nova também. eu era muito nova ainda tinha 17, tinha feito nem maioridade ainda, né? Você foi obrigada a amadurecer. Né? Sim, fui obrigada a amadurecer. E aí, na gravidez de Luca, e eles dois são completamente diferentes também. Então, João Felipe é muito, muito reservado, muito tímido, muito pra ele, é muito ele. Se eu botasse João Felipe sentado numa cadeirinha e fosse para um restaurante, ele ficava tranquilo. Luca não tem como. Luca é super agitado e ele gosta de brincar e de pular e de gritar e de conversar. Você percebe que nitidamente são pessoas e crianças diferentes. E isso eu acho lindo, né? A gente tem que saber lidar com pessoas diferentes. Eu acho que essa é a grande beleza de ter mais de um filho. Sim. É você maternar de formas diferentes de acordo com a necessidade de cada filho. Porque não existe isso da mesma regra para os dois, não tem como. né? A gente pensa isso, tem essa ilusão de que vai educar dessa forma, mas nem pode ser. Porque se uma criança é de um jeito e a outra é de outro, é injusto que ela seja educada da mesma forma. Não é mais a gente mesma. não é a mesma pessoa. E assim, se eu hoje, para eu botar a Luca de castigo, é um aperreio lá dentro de casa. Porque ele vai gritar, parece que tá assim... Acontece alguma coisa muito mais grave. E João Felipe, não. Se eu botasse, você vai ficar aí de castigo por causa disso. Você conseguiu compreender por que você está assim? Você conseguiu compreender porque você está sem celular agora? Ele não revida. Ou seja, é um desafio muito grande. Luca, não. Luca tem que ter... Requer muito mais paciência do que João Felipe. Eu acho isso massa, porque são pessoas diferentes. E eu fui criada dessa forma assim também. E meu pai e minha mãe tinham um pouco de dificuldade. Eu percebia isso, porque eram 3 lá em casa, meus 2 irmãos mais velhos e eu. E eles queriam criar todos os 3 da mesma forma. Né? Sei lá, se eu fizesse algo errado e Bruno, meu irmão do meio, fizesse algo errado, a mesma coisa eles queriam fazer para os 2. Para mim funcionava, para ele não. Meu pai ele falava não tava isso, nem sabia? aí. Meu pai falou que meu pai ele tem 3 irmãs, são 4 filhos. E falava que quando os irmãos brigavam, que o pai não queria saber, não. Era porrada em todo mundo. Que ele não queria, ele nem perguntava. Gente, que loucura isso, né? É porque hoje a gente acha loucura. Na época dele era mais normal, mas eu acho uma loucura isso hoje. Você nem conversa pra saber quem foi que aconteceu. Não. Enfim. Ô Mari, mas conte você também sua experiência. Como foi maternar em fases diferentes da sua vida? Então, eu já não fui mãe tão cedo, né? Então, pra mim, o desafio já é o contrário. Eu já fui mãe de Luca com 29. Quase 30, e fui mãe de Maia com 42. E aí já foi uma outra realidade, né? Fertilização, já não conseguia. E assim, eu queria tanto ter um segundo filho, que eu juntei o dinheiro para fazer a fertilização para ter o segundo filho sozinha, quando eu me separei. De tanta certeza que eu queria que meu filho tivesse um irmão. E aí, meu irmão, que é super presente na minha vida, os dois sou muito sortuda, mas o padrinho de Luca me chamou e falou assim... Você nem para agradecer o filho massa que você tem, pensando em ter outro. Aí eu parei. Ele falou assim, você tá no padrão da gente de irmão.
Mas tinha um monte de irmão que não tem a relação da gente. Com certeza. Ai, é tão E bom aí- isso, Mari. E aí ele falou assim, para com isso, pega esse dinheiro, vai fazer plástica, vai viajar o mundo, vai fazer outra coisa. Assim, ele nem vai lembrar disso, assim, que eu Sim. era fascinada em ter outro, né, outro filho. Mas eu sempre achei que Luca tinha que ter um irmão, Luca precisa, porque senão ele vai ser sozinho. E eu tinha muito isso, projetava, né? E tipo assim, enfim, fiz isso. 3 meses depois fiquei com o Dudu, Que é seu marido. que é meu marido. E que era 3 meu meses amigo. depois de começar a juntar o dinheiro. Não, e que eu fiz a plástica e que eu desencanei. Desencanou Deixou o da ideia do dinheiro pra segundo lá, filho. né? Desencanei. Eu tava, Gastou tudo. no meu aniversário de 38 anos, eu fiz um festão e falei assim, Luca não vai ter irmão. Meu Deus. O É pai isso. dele vai dar irmãos a ele, porque já está casado. E aí eu vou desencanar. Veja, aí na minha cabeça, né? 38 anos, daqui que eu acho um amor. Que seja o amor da minha vida, que dê certo e que não sei o que eu vou ter um filho, não dá tempo, biologicamente falando, né? Só que eu não achava que era um amigo meu. Ah, ele Que já aí- era seu amigo. Então, todas essas fases, tipo, com o ano a gente já sabia que queria ter filho. Que massa. E ele vindo de uma relação que ele não pôde ter filho. E era uma coisa que pesava também. Então, também era o sonho de Dudu. Aham. E ele, como era meu amigo, sabia que era o meu sonho. Né? Então, 3 meses depois que meu irmão desencana, sei lá, meu irmão falou e aí eu devo ter desencanado e... Mas quando eu fiz os 38, 3 meses depois eu tava com o Eduardo, assim. E aí, não vai dar tempo. Era esse o rolê, né? E aí já foi um outro processo, que você teve esse de não dar tudo, eu já tinha dado. E queria mudar um monte de coisa, né? Inclusive combinado com o Dudu. A primeira coisa voltei a trabalhar, Luca tinha 20 dias. Não, Maia, 4 meses em casa. E conseguiu. Eduardo Conseguiu. dizia que era inegociável. Pergunta que não quer É, calar. Você porque conseguiu. Eu falei, mas eu não mês. consegui, não. Um mês eu voltei. Com 1 mês, Eduardo me mandou voltar a trabalhar. Vamos arranjar um casamentinho pra celebrar, minha filha. Você vai celebrar e volta. Eu disse, "Olha, veja, já que eu vou sair pra celebrar, eu posso montar a festa? Eu só não fico. Já tava lá, 1 mês. Ela casa, Maia é de 1º de junho, 2 de julho eu tava no casamento. Cara, Porque sou eu. É Então, isso, eu viu? com 30 Vindo e eu vocês com duas, eu 42, sou eu. Né? Tem coisas que eu já não faço mais, né? Eu não fico em evento, então não perco noite. Eu não quero ser aquela mãe, porque eu não tenho mais 30. Uhum. E faz bastante diferença. Com certeza. Eu não vou ser aquela mãe que vai perder a noite e no outro dia vai estar inteiraça. Não, se eu perder a noite, no outro dia eu Não não fico mais não existo. inteira, viu? Eu também não. Não fico. também não. Mas eu faço isso todo fim de semana, fazia isso todo fim de semana no meu trabalho. Então, assim, quem me contrata hoje, eu chamei meu braço direito. Eu falei, então, quanto você acha justo para virar minha sócia e gerenciar o evento? Então, eu fico até a parte protocolar. Então, eu janto em casa. Mesmo fazendo uma coisa que eu ame muito. Então, tem coisas que realmente, assim, os 40 anos te dão, assim, né? Essa liberdade de que eu não provo nada para ninguém. Então, é isso, veja. Essa é quem eu sou hoje, você me contrata se você quiser. Aceite. Se você não quiser, tá tudo bem, porque vai ter alguém que tá no perfil que você precisa, né? E você vai aprendendo a gerenciar outras coisas. Eu sou o oposto de você. Você disse, eu não comprei nada, eu odeio comprar. Eu amo. Eu odeio comprar, de verdade. Tipo assim, eu sou mãe de brachó, né? Maia usou roupas de Luca, porque eu tinha emprestado a alguém que me devolveu e eu nem sabia. Nossa. E tinha uma mala, então Maia ganhou roupa, usou roupa de Luca. Eu compro em brachó e sou bem rootzona, apesar de Aham. ser cerimonialista, então as pessoas têm uma impressão, mas eu sou garota sonho a vida inteira, né? Meu filho mais velho estudou numa escola que já é muito pé no chão, Maia voltou pra lá, e aí Maia veio, ela tem 10 raias de tule, assim. Ela entra e diz, eu quero esse tênis rosa, Filha papai de pode fada, comprar. né? Filha de fada. Como assim? A menina vem perua. E Luca é mais parecido comigo, assim, é um menino que poderia ter tudo Personalidade e é diferente, bem né? tranquilo. E Maia quer tudo. Tipo, ela tem crises porque ela quer dormir no hotel. Ah, Senhora, Jesus. você tem 2 Mas anos, quem é que não quer senhora. mulher? eu Enfim, entendo, eu Maia, eu entendo entendo. completamente ela. Não, Eu também por quero favor, dormir no hoje hotel. eu quero dormir no hotel, mas nossa casa deliciosa não é hotel. Mas, assim, coisas que eu digo assim, eu me desculpo muito com o Luca, porque, como você disse, na época de seus pais eram diferentes, na época de Luca, eu já tive uma maternidade mais velha, então eu já estudei para ser mãe.
Mas estudei tudo errado. É porque eram outros estudos também, né? Uma outra época. Então, é isso. Tipo assim, você deixa chorando no berço. Meu Deus, dormir na cama. Luca até hoje se incomoda profundamente. Como assim você faz cama compartilhada, minha mãe? Isso está errado, né? Porque ele vai emitindo, porque ele tem 14 Sim, foi anos, o que né? ele Até aprendeu, ciúme né? também, né? Não, na verdade ele fica incomodado. Isso não é legal para um casamento. Porque ele já tem as teorias dele do que é legal, né? Sim. Então, assim, foi uma maternidade que o Luca aprendeu a se conformar, consolar sozinho, porque era isso que diziam que a gente tinha que fazer. Né? Que eu acreditava que meu filho tinha 6 meses e eu tinha que viajar sozinha, né? Porque eu tenho que ir, porque a prioridade é isso, né? Então, assim, até na escola um dia desses falaram, você passava por aqui e obrigava o Luca a dar bom dia. Se ele passasse, você voltava e dizia, dê bom dia. Se eu fizer isso com a ela vai embora e não volta. Porque é Pra você outra ver. criança. Com o João Felipe e Luca foi a mesma coisa. A gente força, se ele quiser dar, ele dá. Se ele não quiser, ele vai se embora. Porque é eu já isso. tenho consciência que eu não preciso, que ele não precisa de bom dia para que ela não tá afim de dar naquele momento. Ela não pode ser mal educada, mas, Sim. né? E aí a gente vai mudando muito, assim. Eu sei que a minha essência tá lá, até porque a minha escolha de criação segue no mesmo lugar e São tal. princípios também, né? Mas Princípios e assim, valores que a é gente mais muito diferente. E eu digo a Luca, e aí ultimamente eu tô aprendendo a ser mãe de um adolescente, né? E aí eu disse a ele, meu filho, veja, errei pra caramba com você, porque você foi o primeiro, vou aprender. Vou cagar em várias coisas, não tô sabendo dividir seu tempo com seus amigos. Tô achando péssimo, tô surtando, porque eu sou aquela Chorei mãe que, muito tipo... nessa transição. Tipo assim, eu sou aquela mãe que eu ia pro cinema com o Lucas e assistia 3 sessões seguidas com pipoca e manta. Veja, eu sou essa mãe do rolê. Aí, de uma hora pra outra, eu só tenho 50% do tempo dele, Sim. porque 50% ele tá com o pai. E desses 50 agora eu tenho 25. Pera aí. E olhe lá, né? E olhe lá. E aí eu não sei. E eu disse a ele, ó, pra sua irmã já vai ser mais suave, mas você tem que... Já vá me desculpando, mas tá tudo Eu certo, já passei paga a um tempo terapia. assim. Passei um tempo, Mas mas eu digo que não foi agora. Eu acho que João Felipe entrou até numa pré-adolescência mais cedo do que deveria. Porque teve uma época que eu olhava assim e começava a chorar, porque ele não queria ficar com a gente, não queria sair com a gente. E eu achava que o problema era eu. E meu marido, Henrique, é muito racional, né? Eu não sei se é porque também é homem é muito mais racional do que mulher. A gente leva muito tudo pro lado Tudo emocional. é a gente, né? E a gente Também. sente muito, Adora né? culpa, né? A gente que sente é isso, muito. gente. Então, assim, eu entrava no quarto, João Felipe não quer sair comigo mais. Vamos fazer alguma coisa que ele queira fazer. Aí Henrique falou, bem, não, o problema não é o que a gente tá fazendo, é a gente. Ele não quer fazer com a gente. E é uma Você vai fase que precisar entender isso. a gente viveu também, mas a gente parece que esquece. E olha, eu vou te contar uma coisa Eu lá. acho que eu não teve escolha de viver eu não isso. vivi isso. Minha mãe era invasiva. Eu não vivi isso. Nem eu. Não Porque fale isso, não, sua mãe. eu Não, mas eu já... Não, mas minha mãe era daquela mãe. E tá tudo certo. Eu já... Veja, eu sou a mãe que eu sou graças a ela. Mas minha mãe não tinha nenhum cômodo na casa dela que pudesse ser chave, porque ela dizia que a casa era dela. E ela entrava na hora que ela quisesse. Em Meu todos os pai era lugares. muito assim, Então, mas- 5 da manhã ela entrava e dava recados antes de ir pro tribunal. Minha mãe, a primeira vez que minha mãe me levou pro ginecologista, a gente fica com os pezinhos assim, né? Ela meteu a cara assim. Pronto. Então, a Pronto, gente é só pra você dessa ter noção. geração. Só pra você ter noção de como juro. foi. Aí botou a cara assim, fez, porque passa na televisãozinha, né? Tá tudo bem aí, doutora? E eu aqui, Então, pasma. É isso. Então, assim, eu senti muito isso de João Felipe. E eu achava que o problema era eu. Aí eu queria, vamos pro kart, que ele gosta do kart. Sim. Vamos pro negócio celular do computador, que ele gosta do computador. Mas o problema não era o que era que a gente tava fazendo. O problema era com quem comigo. estava? Ele não queria comigo. Aí se meu irmão falasse assim, João Felipe, vamos pro, sei lá, pra um negócio bem chato, ele iria tranquilamente. Porque era a companhia, não era o que você iria fazer. Hoje, eu tô, assim, por quê? Porque ele passou por isso já tem uns 2 anos. Ele começou com isso aí com 12 anos. Não. Então eu já fui perdendo ele ali, nos 12. Mas vejam, é uma coisa Luca, importante não. de saber. Quando a relação é bem desenvolvida, o vínculo é bem desenvolvido, e foi, independente de ter sido mãe muito cedo, foi, porque eu vejo a sua relação com o João Felipe, a criança, quando se cresce, ela volta. Volta. É uma fase, minha gente. É uma fase que ela quer E ele estar já com tá os amigos. voltando. É mais legal estar com os É. amigos, conversar besteira, do que estar com você e conversar com Total. você. Então, Não é hoje que eu você entendo seja completamente. chata, é porque ele está nessa fase, entendeu? E aí eu faço muito esse exercício, assim, de
pensar em mim. Ainda tô longe de viver isso, mas eu tenho irmãos muito mais novos que eu, né? E eu me acho, assim, meio que mãe deles, né? A primeira já me deu uma cortada. Você não é minha mãe. Eu sou só 5 anos mais velha que ela, mas me achava a mãe dela. E os outros são 15 e 16 anos mais novos que eu. Então realmente dá pra se sentir mãe eu mesmo. tenho uma Começa pela relação meio diferença. maternal com eles. E eles têm uma mãe super presente, super mãezona, mas eu me sinto nessa relação também, nessa posição também. E aí, quando eu vou conversar com eles, eu penso 2 vezes. Eu penso, meu Deus, como é que eu falo? Porque se eu falar desse jeito, eu vou botar pra correr. Esse dia eu falei pra minha irmã, por favor, não deixe de vir. Porque eu falei umas coisas pra ela, meio duras. E eu senti que ela ficou assim... Afastada, assim, né? não, ela não se afastou, mas eu percebi que ela ficou sentida, sabe? Só que eu me sinto na obrigação de falar. Aham. Porque é por essa questão, né, maternal. E aí depois ela mandou mensagem. Fiquei pensando no que você me falou ontem. Eu falei, eu não quis magoar você. Ela, eu sei que você não quis. Eu sei que você fala pro meu bem. Aí eu falei, Oh, que bonitinho. Aí eu falei, eu escolhi tanto as palavras. Ela falou, eu sei, lá, que Você você teve escolheu cuidado bem no as que você palavras. falou. Porque eu fico pensando assim, como é que eu receberia se eu tivesse 18 anos? Como é que eu receberia isso, né? E aí é isso, assim, se colocar no lugar deles, né? Ele tá nessa fase, amiga, não é porque ele não gosta de você, é porque ele quer curtir a adolescência dele. Não, e né, Luca entendeu? nem é essa fase, assim, Luca é bem parceiro. Aí eu vou nos meus mecanismos, né? Ah. Tipo, viagem pro Capão, fazer trilha. Ele ama. tá- Ele gosta? Nunca tinha ido, eu que fazia muito. Porque, por exemplo, eu tô louca pra fazer uma viagem motorhome. Aham. Ai, meu Mas sonho. minhas viagens, eu já fiz motorhome pela Europa, eu e Dudu. E aí eu quero fazer. Aí já tentei uma que foi de Santa Catarina, aí Luca não topou. Aí a gente fez, enfim, vários lugares com carro e foi maravilhoso. Aí agora eu falei, eu preciso ir para um lugar que ele conecte com a natureza, ele reconecta com a gente. Ele passou uns 6 meses só nessa fase, nessa viradinha, né? E aí eu falei, cara, ele tá cheio de hormônio, então ele vai subir nas trilhas e vai achar aquilo encantador. E aí Luca é bem taurino, bem fechado. E aí ele voltou dizendo assim, mãe, valeu, foi uma das melhores viagens da minha vida. Ai, não sei o que quê. massa. E aí ele voltou. E aí ele voltou conversando, e aí ele voltou porque teve a desconexão dos eletrônicos também. Sim. Então a gente sempre faz um pouco disso, assim, tipo Santa Catarina é trilha, né? Capão, aí agora a gente vai para Bonito. Ai, Então que sempre são sonho. lugares, assim, ele não vai conseguir porque vai cair no Dia dos Pais. Mas a gente sempre tenta fazer essas viagens onde a gente desconecte do mundo e se reconecte. Porque a gente também fica o tempo todo convidado para ir para o mundo. E isso que né? você falou E de, é de muito você conectar difícil. ele com a natureza, 2 pontos. Primeiro que natureza é importante para qualquer Todo criança, mundo. adolescente, Sim, adulto, sim. qualquer pessoa. Mas é muito importante também você saber o que é que conecta você com seu filho, que é diferente do que me conecta com a minha filha. Por exemplo, Total. eu não sou aquela mãe que, embora tenha sido uma criança, adolescente que brincou muito, eu brinquei de boneca até muito mais velha, eu tenho dificuldade de sentar no chão e brincar com o Stella. Então, assim, eu me gosto de policio. brincar. tenho dificuldade, eu gosto. também não gosto de brincar. Eu me E tudo policio. Tudo bem. Eu me policio às vezes porque eu quero estar com ela. Mas tem outra coisa que me conecta com ela, que é a leitura. Então, nessa hora, tanto é que assim, quando ela me chama pra brincar que não vem, eu fico arrasada quando eu vejo ela A fazendo gente se isso. sente culpada, Eu né? me sinto muito culpada, porque ela vem, mamãe, vamos ler. Não. Tipo assim, você não quer brincar comigo, vamos ler, eu fico arrasada. Ela acha outra solução. E assim, a gente super se conecta lendo. A gente fica muito grudadinha, juntinha, e ri E lá em junta. casa é bem isso. Eu acho que eles sentem muito. Assim, quando eu tava grávida, de Maia, aí eu falei, ai, mãe, com 42. Ufa, ainda bem que o pai é atleta, vai correr na praia. Falei mesmo, fala. Aí Dudu, não, amor, veja, você precisa melhorar isso. Eu disse, não preciso, não. A gente se Veja, completa. super É. terapeutizada. A gente se completa. Você faz sua parte, eu faço a minha. Exatamente. Lá em casa, sim. Não vou conseguir ser boa em tudo. Eu sou aconchego. Eu sou o cuidado. Eu sou manta. Eu só dorme se for comigo na cama. Eu sou aqui, mesmo o Luca que não dormia na minha cama. Quando tá doente, Eu corre sou pra a que gente. boto pra dormir. Eu sou a que escuta, eu sou, né? Mas a que corre, que brinca, que... Não sou, não. E tudo Cada um bem. tem seus E vou te papéis. contar, viu? Tudo bem. Isso pega muito a gente lá em casa, porque Luca prefere o pai por causa disso. Mas isso Assim, prefere 1000 vezes. É porque Ele nós- vai dar banho em Luca, Henrique vai dar banho em Luca, você só escuta os dois, kkkk. Se eu for dar banho nele, é assim, ó. Meu Deus do céu, que coisa mais linda. É só Eu sou dando essa carinho, pessoa. é abraçando, aconchegando. Então, ele acha muito mais divertido
o banho com o pai. Isso exatamente. Esses dias eu cheguei lá no banheiro da gente, ele gosta muito de tomar banho no banheiro da gente, porque tem um chuveirinho, aí ele bota o chuveirinho pra cima e o Henrique deixa molhar o teto, né? A irresponsabilidade dos pais. Aí fica pingando, né? Aí ele acha a coisa mais linda. Aí eu acho um absurdo. Como é que você... É, lá em casa eu sou bem venha pai. ver, venha ver. Aí eu chego. Eu não tô acreditando nisso, não. Você tá deixando o Luca molhar o teto. Quando eu for dar banho, ele vai querer fazer. E eu não vou deixar. Aí ele, rapaz, aproveita o momento. Eu disse, mas tá molhando. Aproveita o momento, Então, é ótimo. com 42 anos, você aproveita. Deixa eu lhe contar, se você quiser ter um terceiro. Ai, não, Deus me livre. É massa. Liberdade é minha vida. Assim, Você sabe o que foi que ele fez lá em casa? Na época de Solta. São João, a gente mora no primeiro andar. Ele botou uma cadeira pra Luca. E Luca soltando o traque de lá de cima. Embaixo. Aí tava um monte de carro. Os traques sujaram os tetos do carro todos. Recebo uma reclamação no grupo do condomínio. Aí eu, obviamente, fui lá em casa. Eu disse, com certeza fui lá em casa. Quando eu cheguei em casa, eu disse, rapaz, quem foi que fez isso aqui? Aí ele, tinha carro lá embaixo, foi. Eu disse, oh, você não viu. Não sabia. Aí assim, ele ama, é apaixonado pelo pai, porque Henrique brinca com ele de todas as formas que você puder imaginar. E eu não tenho nem o tipo de criatividade para poder fazer. Lá em casa é assim também. E o Tom é mais da brincadeira, pega ela, sai correndo. Depois, quando ela pula em cima dele, quer lutar de novo. Eu falei, você faz isso com ela todo dia? Como é que Luca, agora você não quer? Porque tá você tá querendo reclamando. dormir. Mas você faz isso com ela todo dia. Mas quando eles quiserem aconchego, Ah, corre pra a gente. manta, É. eles vêm pra nós. Eles vêm pra Só nós. dorme comigo. Essa semana, eu tava, nesse dia, eu cheguei umas 10 horas de trabalho. E aí, cheguei no do céu e ela perguntou que sopra você na hora de dormir. Eu falei, vou fazer seu mamar. Você não sabe fazer o meu mamar. É leite com água. É nada. Nunca bateu nada. Misturado. Natural. Mas o pai não sabe fazer o mamar, entendeu? Então é isso, cada um nos seus papéis. Meninas, vamos parar por aqui. Mas não deixem de assistir o próximo vídeo, porque a gente vai para a segunda parte desse papo. E vamos conversar sobre famílias recompostas. Eu vou perguntar a experiência delas de refazer, né, a família. Elas casaram pela segunda vez e como é essa relação dos filhos com os novos pais. Então vai ser muito legal. Voltem. E se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, curta, salve aqui, ative as notificações, faça tudo que você tem direito aí, porque me ajuda demais, tá bom? Beijinho e até a próxima.